Bem-vindos a todos. Meu nome é Lina Baiona, jornalista. Hoje temos uma convidada muito especial, Maria Penachim. E nosso tema de hoje, que é muito pertinente na atualidade, é sobre um produto muito inovador, ecológico, que ainda não está se vendendo. E temos a criadora aqui. Então, oi Maria, bom dia. Oi, bom dia. Maria, conta para as pessoas um pouquinho teu perfil. Quem é você? Quantos anos tem? De onde? De que cidade é você? Bom, eu sou de Campinas, do estado de São Paulo, Brasil, e eu tenho 16 anos, tô no último ano do ensino médio agora, então ano que vem eu teoricamente iria pra faculdade, assim, né? Se passar. É, eu sempre fui apaixonada pela área de ciências e pela área de meio ambiente. Talvez pelo fato de eu ter crescido em uma casa com quintal e grama, eu acho que isso fez toda a diferença. A ideia de crescer em volta disso e de respeitar a natureza e ter pais que sempre reciclaram lixo e avós também que sempre se envolveram com a causa, isso sempre fez muita diferença. E junto com o gosto da ciência, não podia dar outra coisa quando eu entrasse no ensino médio. Então eu decidi a começar a fazer projeto de pré-iniciação científica. Então você mora em Campinas. Em que escola você estuda? Na Escola Estadual Culto à Ciência. Entendi. Você tem algum parente que tenha se desenvolvido em alguma área específica, de química, ou de materiais, ou de que tenha a ver com o produto? Não tenho. Eu tenho o meu avô, que inclusive estudou na mesma escola que eu, que é a escola mais antiga do Brasil em funcionamento, a Escola Estadual Culto à Ciência. É desde 1873, até Santos Dumont estudou lá. Bom, mas enfim, o meu avô, ele queria muito prestar física na época dele e tal. Ele sempre teve muito gosto pela ciência e pela matemática e ele que acabou me passando muito isso. Então, com uma coisa simples mesmo, de quando a gente é menor e senta para fazer a lição de casa, ele sempre puxou pro lado da ciência, o que eu imagino que tem incentivado muito realmente para eu pegar o gosto que eu tenho por essa área. Então, e qual foi tua matéria favorita do colégio, no processo do colegial? Então, no fundamental, quando eu era mais nova, era matemática e ciências, que ciências era geral. Quando eu entrei no ensino médio, eu vim com a ideia de química e agora, na verdade, eu tô mais pra biologia. Nossa, legal. Bom, conta pra gente teu projeto, como surgiu teu projeto e de que se trata ele. Bom, eu sempre passei por escolas. Acho que esse áudio tá atrapalhando, né? Esse fundo. Tranquila. Já, pode continuar. Bom, eu sempre passei por escolas que incentivaram o projeto desde o mais bobinho a como fazer é, um robô de lata, assim, quando eu tá lá na primeira série. Então, tudo isso acabou influenciando muito até pro projeto de hoje. E Bom, Maria, além de ser uma grande pesquisadora e criadora, também tem um fofinho na casa, tem- um cachorro, né? também tem a Lola, Sim. que deve ter visto algum passarinho. Bom, acho que agora dá. Bom, tá bom. Vou começar. Eu queria aqui fazer um parênteses e ressaltar a importância da inclusão da pesquisa dentro dos colégios. Você acha que é importante, né, para que isso fiz parte do teu processo para criar esse produto?
Sim, eu acredito muito, muito na educação criativa, que ao contrário da educação técnica que a gente vê em livros e que é repassada e que o aluno não tem o incentivo de pensar, a educação criativa já é totalmente o contrário. Na verdade, ela vem de um processo de ciência mesmo, que é olhar para um problema, pensar numa hipótese e a partir dali procurar uma solução. Eu acho que é a partir daí mesmo que a gente realmente aprende. E, inclusive, eu já falei sobre isso em algumas escolas, tive algumas conversas com os alunos para incentivar mesmo a pré-iniciação científica e como isso é importante até para estimular a curiosidade, né, para qualquer área, não só para a área das ciências assim exatas e biológicas, mas para todas as áreas é muito importante ser curioso, né? Conta pra gente o que você criou. Eu criei um canudinho que é biodegradável e comestível feito a partir de inhame. A ideia veio de que, bom, com toda. Foi aparecendo nas mídias, nos jornais, o quanto o canudinho fazia mal, e isso também me levou a refletir, junto com a vontade que eu já estava de criar um projeto. Eu comecei a refletir assim: o que eu posso fazer? Olha só que legal, estão falando disso, estão proibindo o uso de canudo plástico, mas qual que é a solução? Qual que é a alternativa, né? E porque o canudinho é um hábito, existem pessoas com deficiência motora que precisam usar, existem crianças que também usam e tal. E para tomar caipirinha, para tomar uma água de coco, então tudo isso acaba que a gente precisa usar o canudinho. Então, precisa haver uma alternativa no meio de tanta proibição. Aí eu falei, pô, vou criar um que tenha um diferencial. Que não seja aquele que você precisa carregar, sabe, o de inox, o de vidro, que é muito bacana assim. Só que você acaba que tá sempre carregando ele. E quando você estiver numa caminhada pela praia, você talvez não esteja com ele. E daí usar o de plástico não dá. Então você teria que ter um descartável e com um diferencial, ser comestível também. O que chama mais atenção ainda para esse problema, talvez para as pessoas se questionarem e levantarem a pergunta de que por que trocou? Por que eu não uso mais o canudinho plástico? Por que os meus hábitos, até os menores, estão precisando ser refeitos? Então, eu imagino que todo esse questionamento também faça parte do projeto, além do canudinho em si. Por que o do canudinho? Explica um pouquinho para as pessoas que não entendem muito da composição e demais. É biologicamente degradável, além de ser comestível. Qual foi o processo? Ou como você descobriu que o inhame era o material certo para sua produção? Então, existem. Quando assim, eu botei na cabeça, vou fazer um canudinho feito a partir de um bioplástico. Eu falei, ok, bora pesquisar. Então eu vi que havia bioplásticos de beterraba, de mandioca, de batata, mas de inhame não. Inhame era um ingrediente muito comum para mim. Foi até no meio desse projeto que eu descobri que não é todo mundo que come inhame. Mas aqui em casa sempre teve muito inhame, até porque faz muito bem para a saúde, né? Ele é bom até para conter hemorragia interna. Inhame é realmente incrível. Isso pode ser, talvez, eu estou em fase de pesquisa, por causa da quantidade de fibra que tem nesse ingrediente. E isso tudo me ajudou muito a conseguir a consistência que eu quero. A Bela Gil, não sei se você conhece, usa o inhame para dar maciez em tudo. Ela acaba substituindo. Ela faz um sorvete só com inhame mais um ingrediente. Então o inhame realmente tem uma quantidade de amido bacana, tem uma quantidade de fibras altíssimas, o que ajuda muito a mexer na consistência sem alterar muito o sabor, porque o inhame não tem um sabor forte. Na verdade, é bem suave. Então, ele foi um ingrediente que, quando eu introduzi, é, me proporciona resultados muito, muito positivos. Então, eu continuei com ele, né? Tentei introduzir outros, e lógico, se aparecia fungo, por exemplo, eu acrescentava alguma coisa para ficar mais ácido, para evitar aquele fungo. Então, foi aos poucos criando uma receita no olho mesmo. E daí vai testando com um pouco mais disso, com um pouco menos daquilo. E no final acaba chegando em uma receita que hoje ainda está sendo aprimorada.
Bom, normalmente quando a gente escuta bioplástico, as pessoas que não têm muito conhecimento relacionam a palavra de biológico, original, e plástico, do material plástico que a gente normalmente utiliza, como as sacolas e demais. Mas dentro, por que o canudo faz parte dos bioplásticos? Tem a ver com os plásticos que a gente normalmente, que as pessoas normalmente acham, ou é mais além das substâncias originais do inhame? Explica um pouquinho para a gente que está malinterpretando o significado. Tá. Ah, um bioplástico é um plástico que tem que a parte do bio vem, eu imagino, do biodegradável, assim, que ele demora bem menos tempo para se degradar na natureza. Ou seja, de origem mais. Tem uma pergunta complicada. De uma origem mais bio. Ele se torna parte da biologia porque. Vamos ver, pera, deixa eu formular a resposta. Algumas respostas não são novidades. Algumas perguntas não são novidades, essa é. É porque normalmente tem outros produtos que seriam tipo uma competência a seu produto. E temos escutado canudos de bioplástico, que o que faz é que se descompõe, sua descomposição em menor tempo que do canudo plástico normal. Só que esses canudos que são supostamente têm a publicidade enganosa, porque falam bioplástico e o que faz é que essas partículas que demoram muito tempo em se descompor são muito diminuídas a nanopartículas muito pequenas e em realidade Bem, não são descompostas, simplesmente ficam no espaço, só que ficam muito pequenas e a gente acha que já foi descomposta. Então, isso é uma das críticas que, por aham. exemplo, tem um dos canudos que já estão sendo eh, comercializados no mercado, no Brasil, por exemplo, e em vários países da América Latina. Só que tem essa crítica e acho que seu canudo é um produto muito inovador nessa questão. Sim. Bom, eu tô com o Instituto de Química do Unicamp realizando alguns testes. Até esses testes para ver, dentro dos plásticos existem muitas áreas cujo eu nem faço ideia, estando no ensino médio. Mas, assim, uma engenheira de materiais poderia dizer melhor. Existem muitas variações dentro do plástico e eu tô vendo exatamente qual o meu produto se encaixa. É um dos testes que a gente vai realizar ao final dos testes, se é que deu para entender. Ao final Entendi. de uma batelada de testes que a gente está agora, o teste seguinte é exatamente isso. Ver o tempo de degradação, ver em qual área dos plásticos ele se encaixa. Então, isso acaba também trazendo mais documento e veracidade para ele. Como você disse, esse caso desse canudinho, que na verdade se tornam micropartículas. Isso, na verdade, para a natureza continua tão ruim quanto. Talvez não fique preso no nariz da tartaruga, como aquele vídeo viral do YouTube, mas as micropartículas fazem muito mal. Muito mesmo. Os animais acabam ingerindo e no final das contas a gente vai comer frutos do mar e acaba comendo plástico. Mas, mas o biocanudo não seria dessa forma. Já dá para ter essa ideia mesmo antes dos testes, porque é feito só de ingredientes assim de supermercado, sabe? Só de ingredientes orgânicos. Então, tanto é que dá para fazer na cozinha de casa o biocanudo. Muitas vezes eu faço ele, vou no mercado e volto e faço e é super simples. E é orgânico, vai se decompor na natureza assim.
E além da melhoria na comercialização do canudos, com o teu projeto de canudo ecológico, também implementaria e ajudaria muito na produção da agricultura no Brasil e dar melhoras na produção de inhame, né? Eh, Conta pra gente um pouquinho em que cidades são as mais conhecidas do Brasil, onde se produz o inhame. Porque a gente sabe, dados curiosos, tem a ver com que o Brasil é o quarto país de maior produção do inhame, junto com a mandioca. E em primeiro lugar está o continente África, com outros em diversas cidades. Então, eu acho que é um produto que afeta muitas áreas de conhecimento. Aham. Explica um pouquinho pra gente o inhame. Bom, o inhame, como você citou mesmo, mandioca, batata, ele é super primo, tá ali na família. Então, o mesmo solo que cresce a mandioca, o inhame se dá super bem. Então, aqui no Brasil, a principal região que tem inhame, que até lá a diferença de preço é gritante, é o Nordeste. A região Nordeste aqui do Brasil produz bastante inhame, assim como os outros, mandioca e os outros tubérculos. E lá, tanto é que a gente pode observar, assim, eu encontrei já o quilo do inhame por R$ 2 o quilo. Aqui o quilo fica entre 7 e 8 reais, assim. Então é uma diferença bem grande, ainda mais quando se pensa em produção, né? Mas você citou a parte da agricultura e tal, e eu, como não empresária e não empreendedora, mas sim como cientista e amante da natureza, diria que, na verdade, o biocanudo nunca, mesmo em uma hipótese assim, que pode parecer maravilhosa na minha cabeça, sei lá, nunca que ele vai ser monopolizado no mercado. Nunca que eu vejo ele como um produto que só tenha ele. Não sei se dá para entender, mas se também tiver muita produção de inhame, a gente vai deixar de plantar outras coisas. A gente vai criar outro problema em cima disso. Vários canudinhos alternativos ou vários outros produtos alternativos e sustentáveis, se forem monopolizados, a gente consegue outro problema na cadeia de produção. Então, eu acredito que o biocanudo venha para compor o mercado que tem essa vasta opção de canudinhos eco, essa vasta alternativa. Porque quanto mais opções a gente tem, então assim, se a pessoa que mora, como você falou, no continente africano, mora em algum país cuja produção de inhame é muito grande. Lá o inhame está perto, não vai precisar de muito transporte para ele ir até a fábrica e produzir um canudinho com aquele inhame dali de perto. Então eu valorizo muito o mercado regional. Isso torna toda a cadeia mais ecológica, desde a parte do transporte, a parte de cuidar daquela terra, a parte de ter um povo que ama aquele lugar. Então, tudo isso faz parte da ecologia. Então, eu imagino que nunca a gente deva, na verdade, investir só na produção de inhame, investir só na produção de alguma coisa para produzir algum único produto. Isso acaba com o ciclo da ecologia e, na verdade, acaba com muita coisa. É muito legal que Maria menciona e fala, porque você visualiza o teu produto como com uma cadeia de produção totalmente ecológica, que é o que a gente gosta, né? E é o que a gente está é, tentando fazer com os demais produtos que afetam
na produção em excesso em diversos lugares. Em, mas sim, e Maria também fala sobre uma problemática muito forte, que em economia se chama extrativismo econômico, né? Obviamente Uhum. todos estamos dentro dessa economia que os países com mais natureza, com mais matéria-prima, como o Brasil, que é um dos maiores de América Latina, Uhum. e os demais, como Colômbia, Peru, Paraguai, Nicarágua, eles estão sofrendo por aquele extrativismo econômico que a gente fala, né? Onde se dá prioridade ao mercado e à expansão do dinheiro sem perceber as consequências sociais e políticas e demais do que acontecem no mundo inteiro. Sim. Então, o produto de canudo ecológico, se faz parte da cadeia de produção ecológica em geral, é, seria demais para o mundo inteiro. E a gente estava fazendo uma pesquisa e percebeu que tem um preconceito cultural, é algo mais cultural, sobre o inhame em diversos países, né? E, e acho que potencializaria eh, a produção do inhame, no sentido que muitas políticas e muitos governos têm quitado ajudas para as melhorias da produção do inhame. E isso acontece pelo preconceito do inhame, porque antigamente as pessoas que produziam inhame eh, eram as pessoas mais pobres do África, sei lá. E isso se expandiu em todo o mundo todo. Por exemplo, temos atualmente a problemática na Colômbia, que na região do Caribe, onde mais se produz a, o inhame, a mandioca e todas as parentes do inhame, Aham. é, tem uma falta de tecnologias, de fertilização do solo, dos chãos, dos lugares onde vai se cultivar, obviamente, e da qualidade das sementes. Obviamente, isso tem outros problemas que depois Sim. vamos abarcar em outras entrevistas. Em, outros problemas como as alterações genéticas dos cultivos e tudo que está afetando a nível global, que obviamente a ideia é que seja um bom cultivo do inhame, né? Sim. Ahn, é, eu imagino que essa falta de preocupação, assim, entre aspas, com, com o inhame, seja porque ele é um produto muito pouco explorado. Como eu disse, não haviam bioplásticos feitos a partir de inhame. Ele é um produto que, na verdade, tá voltando para a culinária, assim, para uma culinária mais, como eu disse, uma linha Bela Gil e alguns outros produtos. Ontem mesmo eu estava na feira, tomei um suco, que eu tô toda meio doentinha, né? Aí tinha um suco que falava assim, que aumenta a imunidade. E tinha inhame lá. Então ele tá começando, eu sinto, na verdade, pelo menos aqui. É um produto que a minha mãe conta que não tinha nas feiras, pelo menos aqui onde eu moro, não tinha para comprar quando eu era mais nova e que hoje em dia ele tá aparecendo mais. É, com a onda da dengue que a gente teve, sei lá, 2, 3 anos atrás, não sei, sou meio sem noção de tempo, o inhame apareceu em algumas campanhas até
Ele ele aparecia assim como dica para se você tá com dengue, é muito legal bater inhame com alguma outra fruta para tomar um suco, ou inhame com água de coco, ou consumir o inhame cozido mesmo na sua refeição, porque ele ajuda a prevenir e conter hemorragia interna, que seria, né, o segundo estágio da dengue, a dengue hemorrágica. Então, acabou que eu imagino que ele tenha voltado, assim, voltado, talvez, não sei, mas ele tenha aparecido de uns tempos para cá por causa disso. Pelo menos aqui no Brasil e, como eu disse, na região onde eu moro, né? Muitas pessoas foram falando e tal. E meu avô também, quando adoeceu, há 4 anos atrás, mais ou menos, foi um dos pedidos do médico. Toma muito inhame, toma muito suco com inhame, porque realmente ajuda muito com inflamação e com hemorragia interna, então é super bacana. Na verdade, é um produto que devia mesmo ser mais valorizado e que devia ter mais cultivo, ter mais incentivo para cultivar ele, porque existe um preconceito muito forte por trás dele mesmo. Bom, então o convite para os ouvintes de tirar esse preconceito do inhame e conhecer todas as suas características de vitaminas que tem tão grandiosas e que ainda vai estar dentro de um produto inovador como o canudo biológico que Maria inventou, né? Conta um pouquinho pra gente, Maria, do teu produto. Quais são as expectativas sobre o produto a futuro? Como vai ser esse processo de desenvolvimento que você tem em mente para ele? Primeiramente, como eu já disse, eu estou no último ano da escola, do ensino médio. Vou começar, na verdade, semana que vem. E agora com mais tempo, né? Eu estudo 9 horas por dia. Eu vou ter mais tempo, não sei, talvez assim. Eu não tenho vontade de passar na faculdade assim direto, sabe? Eu já sei o que eu vou fazer, eu já prestei como treineiro, mas não necessariamente eu vou sair do ensino médio e ir para a faculdade. E eu quero muito avançar nos testes primeiro. Eu fazendo as pesquisas, eu quero eu dentro do laboratório pesquisar muito, ir atrás e encontrar um produto que, ao meu ver, seja da maior qualidade que eu pude encontrar. E a partir desse produto, desse exato produto, fazer todos os testes das pessoas utilizarem mesmo. Teste de sabor, teste de usar o canudinho, os testes práticos, né? Ver a aceitação das pessoas, apresentar bastante ele em rede social para ver se é mesmo pertinente colocar no mercado, porque, como eu já disse para você, e vou repetir agora, a ciência, eu penso que a ciência não é feita para o cientista. A ciência é feita para a sociedade, ainda mais quando se tratam de assuntos ambientais. Quem mais está envolvido com isso a não ser a sociedade? Então, eu quero muito que tenha todo esse apoio das pessoas para realmente colocar o produto no mercado e aos poucos com isso, mas e aos poucos e pretender também chegar em todo mundo para, como eu disse, levantar o questionamento do porquê que o canudinho deixou de ser plástico e agora é essa coisa tão diferente que chama a atenção. Bom, Maria tem sido ultimamente uma representante das mulheres no Brasil. Representa as mulheres no empreendedorismo e na ciência, não é verdade? Bom, eu, assim, por ser uma mulher na ciência e que quer fazer engenharia ambiental, eu já fui chamada mesmo para algumas conversas sobre isso e tal. Na escola, antes de tudo isso acontecer, quando eu comecei com essas coisas de projeto,
Eu ouvi alguns comentários do tipo. É porque antes na minha escola tinha um projeto feito por meninos. E daí eles olharam estranho e comentaram o fato de eu estar lá dentro. Mas a gente tem um grupo agora para iniciação científica que felizmente tem mais mulheres do que só eu. Tem bastante mulher, aliás. Mas essa é uma conversa que eu tô tendo também, que é uma menina de 16 anos de ensino médio público e que não se contentou com deixar a resposta para outra pessoa. Quis ir atrás dos testes e tal. E tudo isso acaba, eu percebi recentemente, que acaba trazendo uma força para algumas pessoas que gostam da área, mas estão meio desmotivados a fazer. Visto, né, com todo o cenário atual, tanto caos, a gente não sabe por onde começar. Mas, mas eu acho que sempre tem que começar por algum lugar. Esse que é o importante, né? É olhar para tudo, não saber por onde começar, mas começar por algum ponto. E isso vale muito para as mulheres, que os créditos não são meus, mas as mulheres que estão se destacando, como agora uma entrevista feita por duas mulheres, né? Só nós, e é isso que basta muitas vezes. Então, a gente sempre pode mais do que parece e do que esperam da gente. Sinto muito isso. É, totalmente. Parabéns, Maria. E qual é o conselho para as juventudes igual a você, que talvez tenha uma ideia, mas tem um pouco de medo? Qual é a dica no processo? Eu acho que a dica que fica é que para os pequenos cientistas, para os que têm esse sonho de fazer ciência, ou não necessariamente das exatas biológicas que eu estou dizendo, pode ser ciências humanas também, que é incrível e acho que é mais confuso ainda. Se eu entrasse nessa área, eu ia surtar completamente, porque, nossa, haja coisa. Bom, mas eu acho que a humanidade existe há pouco tempo se questionando, né, e fazendo ciência. O Brasil existe há pouquíssimo tempo nessa área. As mulheres existem talvez há menos tempo ainda. Então, tudo é muito novo e tudo ainda tem muito o que descobrir. E a juventude de hoje, o você que está se perguntando, está curioso e está querendo saber sobre mais e mais e mais, nunca perca esse gostinho de mais, mais e mais. Porque a juventude de hoje vai crescer e vai ser o médico, o presidente, o advogado, o cientista, o lixeiro, que é super importante, de amanhã. Então, todos os jovens de hoje precisam correr atrás do que está na cabeça deles, o que está martelando e o que está deixando eles malucos de tanta curiosidade, porque essa curiosidade não pode se perder. E quando a gente é mais novo, as dúvidas são maiores. Então continuem com as dúvidas das suas crianças até terem 80 anos, assim. Nossa, Maria, muito obrigada pela entrevista. Finalmente, o conselho, mensagem para o governo da Colômbia, da América Latina, do Brasil, que pelos dados, obviamente sabemos que o investimento na ciência, na tecnologia, na investigação, na pesquisa, em produtos biológicos ainda está muito baixo, como você falou, especialmente nos países da América Latina. Te conto para também os ouvintes, o Brasil é o país que mais investe em ciência e investigação comparado com os demais países da América Latina. Isso é conflitivo e muito triste. Então, qual é a mensagem para o governo, para os representantes da política que nos representam em geral? Eu acho que eles devem parar de ter medo que a população pense. Essa é a verdade, muitas vezes. Que a educação é privada de muitos, como comentários que talvez. Eu imagino que você tenha acompanhado recentemente sobre a educação não ser para todos. E a educação é para todos.
Todo mundo que tem um cérebro na cabeça está hábil a pensar e a criar. E cada pessoa que a educação de qualidade não chega é uma mente a menos para aquele país. Então, quando você investe em educação, e educação para todos, significa que todos estão com uma chance de mudar e todos merecem essa chance de escolherem o que vão fazer e de poderem receber realmente todo esse conhecimento para que essas mentes não sejam perdidas, para que essas pessoas, a gente não perca elas, porque a culpa muitas vezes não é delas mesmo. A culpa é de toda essa estrutura e eu sinto que o problema mesmo, a raiz de todos os problemas é a educação, porque investindo nela, como eu disse, a gente não vai perder mentes brilhantes que a gente nem faz ideia que estão sendo perdidas nesse exato momento. Então, dá vontade de ir nos lugares e começar a dar aula, assim, nem que seja para o primário, sabe, de algum conhecimento que eu já tenho, porque todo mundo merece educação e, infelizmente, ela não chega a todos da mesma forma. Muito obrigada, Maria. Finalmente colocaremos os dados dela e nossos dados, por se você tem algum interesse em se contatar com ela para seu produto, para seu projeto inovador. E muito obrigada, Maria, pela tua intervenção. E para os que estão muito interessados em canudos ecológicos, não deixem de compartilhar esta entrevista que é muito importante e que dá para ver que é um processo interdisciplinar onde você vai estar não somente com químicos, com biólogos, com educadores, com até artistas, sociólogos, enfim. Economia, tem toda uma bagagem social também, o teu produto. Então, o convite novamente para que a gente se interesse pelo seu próprio país, pela sociedade, enfim. Muito obrigada, Maria. Obrigada a você. Deixa pra gente tuas informações. Pode me chamar no Instagram, no Facebook ou no Twitter do @biocanudo ou até pelo meu e-mail pessoal mesmo, que é Maria Terossi com 2 S's, Penaquim com 2 N's, CHIN, @gmail.com.